Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira. Hoje estamos a quinta-feira, dia 6 de novembro do ano 2025. Quinta-feira, dia 6 de novembro do ano 2025. Agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso pelo descanso que Ele nos deu nesta noite, por poder ter deitado e dormido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele fez ao nosso favor. Somos gratos ao Senhor por este novo amanhecer que Ele nos proporciona. Hoje amanheceu um dia bastante lindo, 6h e poucos da manhã, estaria uns 14 graus aproximadamente, uma temperatura bastante agradável nesta manhã de quinta-feira do mês de novembro, quinta-feira 6 de novembro do ano 2025. Nós estamos aqui, começando a Bíblia, o mate e o amanhecer, onde temos uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Nestes dias tem se falado muito de violência aqui na cidade. De ontem para hoje, pelo menos 2 atos violentos aconteceram. A violência, ela forma parte de um pacote criado por Satanás lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Quando o homem decidiu desobedecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, a violência tem um grande aliado. E esse grande aliado da violência é a murmuração. Através da murmuração, então, vem os atos de violência. E nós, para começar nesta manhã, vamos ler o Salmo número 95, versículo número 8. A violência sempre esteve sobre a face da terra, desde o momento que o homem pecou. Desde o momento que o homem decidiu dar ouvidos a Satanás. Nós só vamos encontrar em Gênesis 4 o primeiro grande ato de violência de Caim matando ao seu próprio irmão Abel. Por ciúmes. Por ciúmes. A violência, ela pode ser produzida também por ciúmes. Por vontade, por ânsias, por ganas de estar em supremacia sobre os seus semelhantes. Aquilo que nós conhecemos como sede pelo poder. A murmuração, ela vai gerar desobediência e vai gerar também violência. São duas coisas que vêm acompanhando a murmuração. Mas o grande perigo é a violência. Salmo número 95, verso número 8. A palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. O que tem que ver a isto com o que estamos falando? Bem, devemos de retroceder no tempo. E vamos chegar a Êxodo, capítulo número 17. Êxodo, capítulo número 17, começa dizendo o seguinte:
Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo ali, pois, o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito, para nós matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado. No dia de ontem, nós estivemos falando sobre a ira de Moisés, de que Moisés acendeu a sua ira em duas oportunidades. E justamente Moisés atuou com violência nas duas oportunidades. Por quê? Porque Moisés, bom dia, Valderi, aqui na cidade de Caciqui, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Moisés atuou com violência, mas a violência se originou no meio do povo. A primeira, Moisés estava lá no Monte Sinai, no alto do Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. Wilson, na cidade de Taquarembó, bom dia, que Deus abençoe poderosamente tua vida, meu irmão, a tua família, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Ele estava lá recebendo a lei do Senhor. E quem se irou primeiro foi Deus, com a desobediência do povo que estava lá embaixo, que tinha construído um bezerro de ouro. Agora, quando Moisés chega, ele vai com fúria, com violência, ele vai destruir as tábuas da lei que Deus tinha escrito com seu próprio dedo. É o momento dele. E nós hoje estamos vendo aqui a contenda, a alteração, a rebelião do povo de Israel, donde foi conhecido logo chamado de Meribá. Significa contenda, alteração, rebelião. O povo se rebela. O povo murmura. Uma murmuração é algo que nós não temos certeza de que seja verdade ou não. As fake news começaram já lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E isto leva a que as pessoas venham cometerem violências. O povo murmura contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nós matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Agora, pareceria ser que o povo, em primeiro lugar, não conhecia verdadeiramente o seu Deus, ao Deus ao qual ele servia. Pois o povo tinha sido retirado do Egito com poder e com força. O faraó praticamente teve que expulsar o povo de Israel por tudo aquilo que estava acontecendo. Você conhece as pragas do Egito, filmes, novelas, enfim. Agora, o faraó expulsa aquele povo ali do Egito. Aquele povo viu os milagres que Deus fez. O povo saiu ali do Egito rico, milionário, porque a palavra de Deus diz que os egípcios entregaram para eles ouro, prata, gado.
Eles literalmente saquearam o Egito. E vão caminhando de glória em glória. Maria, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, que Deus abençoe poderosamente sua vida, assim como também a vida de seu esposo, seus filhos, que Deus abençoe poderosamente. Aquele povo caminhava de glória em glória. Por que digo isto? Porque eles caminhavam debaixo da glória de Deus. Literalmente, eles estavam debaixo da sombra do Onipotente. Pois, durante o dia, Deus colocava uma grande nuvem sobre o acampamento, onde eles ali estavam na sombra. Pela noite, Deus se manifestava através de uma coluna de fogo. Essa era a situação do povo. Assim estava o povo ali. O povo estava vendo, o povo estava sentindo, o povo estava vendo constantemente a glória de Deus sobre aquele lugar. Viram um milagre quando se abriu o Mar Vermelho e eles passaram em seco. Agora eles estavam em Refidim, no deserto do Sinaí. E ali então o povo vai ter sede. Mas o que primeiro vai fazer o povo vai ser murmurar. Eu dizia que a murmuração ela vai trazer sempre como consequência violência. Aqui nós vamos descobrir que não foi já na primeira, mas já vai haver um certo desconforto. Se nós continuamos lendo a palavra de Deus, vai dizer que Moisés clamou ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco, veja bem o que diz Moisés ao Senhor: daqui a pouco me apedrejará. Daqui a pouco me apedrejará. Essa é a violência que estamos vendo hoje no mundo. E que não escapa também aqui da nossa cidade. Por diferentes circunstâncias, por diferentes razões. Mas a violência nunca leva a nada. Mas volto a dizer, tudo como consequência da murmuração. Alguém lá no meio do povo de Israel foi o primeiro em dizer: nós vamos morrer neste deserto. A culpa é de Moisés. E ali o povo inteiro se levanta contra Moisés. É interessante que nós sempre procuramos um culpado para esconder os nossos erros, ou para poder sentir-nos superiores, ou para poder sentir-nos melhores. Isto é algo bastante interessante de se observar. É bom quando nós levantamos pela manhã, nós olhar no espelho e perguntar-nos: o que estou fazendo com a minha vida? Seria bom nós levantarmos e olharmos no espelho e pensar: eu sou um agente de pacificação ou sou um agente de violência? Um homem, uma mulher pacificador ou um homem ou uma mulher violento? O que promove a violência através da murmuração. Ou também, por que não dizer, da manipulação? Pois vem a murmuração e vem a manipulação. E aquele povo então decide, estão ali para apedrejar a Moisés. É o que Moisés está dizendo. E clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então, Moisés
Era um líder que tinha sido colocado por Deus ali naquele lugar. Moisés sabia no Deus ao qual ele confiava. Ele conhecia o Deus que tinha falado com ele lá no Monte Sinai, numa sarça ardente. Ele conhecia esse Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele orava a Deus, ele conversava com Deus. Deus estava com ele. E agora ele estava guiando o povo que o Senhor tinha entregado nas suas mãos. Mas o povo não estava conforme, porque o povo não conhecia a Deus. Mesmo que tinha visto todos os milagres que aconteceram, o povo não confiava em Deus. A confiança do povo estava no homem. É melhor confiar em Deus que confiar no homem. Porque o homem falha, Deus não. Deus jamais vai falhar. O que vem acontecer? O que vem acontecer? Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor do meio de nós ou não? Meribá significa alteração, rebelião, contenda. Massá significa prova. O povo muitas vezes é provado na sua fé. O povo é provado na sua fé. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que servem ao Senhor, passam sim por diferentes provas. E a prova não é para te humilhar ou para te desprezar. A prova é para ser aprovado. Porque muitos não resistem à prova que o Senhor coloca na nossa frente. Ali tinha um líder que conhecia a Deus, mas tinha também um povo que não conhecia a Deus. A sua boca, os seus lábios proclamavam o nome do Senhor, mas não conheciam a Deus. Quantas vezes ouvimos pessoas dizer: ah, mas eu creio em Deus, eu tenho uma grande fé em Deus, eu sim sou cristão, eu sim sou isto, eu sim sou aquilo. Mas qual é o seu relacionamento com Deus? Você conhece verdadeiramente ao Deus ao qual você, com a sua boca, está confessando que o serve, quando na realidade não está servindo? São coisas para nós pensar. Agora, nestes dias da Nigéria, continente africano, tem matado centenas e centenas de cristãos. Mas não se vê muita informação sobre isto nas mídias. Estão matando, queimando cristãos. Se na Nigéria, como em outros países extremistas, estão matando cristãos.
discípulos de Cristo, ou seguidores de Cristo, como você queira chamá-lo, eles sempre foram perseguidos em toda a história da humanidade. Tem perseguição por todo lado. Intelectual, psicológica, física, murmurações são constantes contra os cristãos. E quando um cristão, quando falo de cristão, estou falando de um homem, de uma mulher, transformado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram chamados cristãos por primeira vez lá na Antioquia. Encontramos isto no livro de Atos. Não foi em Roma, foi na Antioquia. Ainda não existia uma igreja papal quando foram chamados cristãos. São seguidores de Cristo. São pequenos cristos. São homens, mulheres que têm a sua mente totalmente renovada, transformada. Mas, pela nossa crença, somos perseguidos, somos humilhados, somos maltratados. Assim como aconteceu também com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Assim como aconteceu com ele. E é interessante hoje ver que no Brasil e diferentes países, quando um cristão está inserido na política, e quando esse cristão, verdadeiro cristão, está ocupando um cargo, já seja governador, deputado, vereador, prefeito, enfim, e ele é apontado pela sua crença. Mas será que ali no meio de toda essa gama de políticos que existe neste país, não tem alguém ali que é adepto, por exemplo, ao Islã? Mas ninguém critica. Tem políticos islâmicos, tem políticos religiões de matriz africana, tem políticos espíritas, tem políticos maçons, tem políticos católicos, tem políticos adventistas, e por aí vai indo. Assim como também tem políticos ateus. Agora o cristão não pode. Então aí se gera uma murmuração. E essa murmuração vai gerar uma violência. Teve outro caso. Números, capítulo número 20. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Quando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Sim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu, irmã de Moisés, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Novamente, se repete a mesma história. O povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Novamente o povo está praticamente com o mesmo problema, com o mesmo dilema. Mas a mentalidade do povo não mudou.
Há tanto tempo estão com Moisés. Há tanto tempo estão vendo os milagres de Deus. Mas a sua mentalidade, os seus pensamentos, suas maneiras de agirem, não muda. Continuam sendo os mesmos. Insensatos, murmuradores, críticos de Moisés que está liderando o povo. E isto vai fazer com que eles venham novamente murmurarem contra Deus. E toda esta murmuração, ela vai contra, primeiramente, Deus. E logo contra o seu líder. Era Moisés, grande patriarca, que estava ali levando o povo de Israel para a terra prometida. Mas este povo pareceria ser que não queria entrar na terra prometida. Nós vemos ver isto também quando Moisés manda 12 exploradores, entre eles Josué e Caleb, a conhecerem a terra. E quando vêm de lá é somente informe negativo, a não ser o informe positivo de Josué e de Caleb, respeito à terra que eles iam tomar posse. O povo não prospera. O povo não prospera, primeiro por incredulidade, pela murmuração. Quando se fala em algo bom, sempre tem alguém que vai dizer será. Mas para cá não vem, ou não é para mim. O mesmo acontece nos nossos lares. Nos nossos lares acontece o mesmo. Dentro ali do núcleo familiar também acontece murmuração de um contra os outros. E a murmuração vai gerar violência. Agora imagine como deve ter ficado o coração do povo de Israel o dia que decidiram levantar um bezerro de ouro. E logo ali morreram muitos israelitas. Suas consciências, como haverão ficado? Como ficará a consciência do murmurador ou do manipulador quando acontece uma desgraça? A raiz da murmuração que ele criou ou da manipulação que ele fez. Como ficará esse coração? Como ficará essa pessoa? Certo é que o povo agora estava novamente ali, perto de Cádiz, no deserto de Sim, e estavam com sede. Agora ali vai ter uma ação divina. Lá atrás, em Êxodo 17, Deus disse para Moisés bater na rocha para que saísse água. Essa é a ação divina. Agora Deus vai dizer que reúna o povo e que fale a rocha. E que a rocha vai jorrar água. Mas Moisés estava irado. Como consequência da murmuração do povo. Moisés se rebelou agora ele contra o povo. E poderíamos dizer até contra o próprio Deus, pois Moisés vai desobedecer o mandato de Deus, quando Deus disse para ele que era para falar a rocha, e ele vai golpear a rocha com o seu cajado. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo assim, Deus vai abençoar aquele povo, dando-lhes água a beber. Para ele, para os seus animais, para tudo aquilo que eles tinham. Deus vai dar-lhe água. Agora Moisés vai sofrer a consequência. Não basta dar água ao povo.
temos que ter também obediência a Deus. Não basta querer fazer, mas desobedecendo a Deus. Se nós queremos verdadeiramente ser prósperos, se desejamos ter uma prosperidade, e quando falo de prosperidade não falo somente de dinheiro na conta. Estou falando de ter paz, de ter harmonia dentro da casa, da família, ter uma família unida. Estou falando disto. É necessário obedecer a Deus. É necessário obedecer ao Senhor. Que nós possamos eliminar do nosso coração todo esse lixo que acumulamos do mundo. O lixo da murmuração, da malicência. Que nós possamos deixar tudo isso de lado. O salmista dizia: esquadrinha-me, ó Deus, e vê se há em mim caminho de perversidade, e livra-me dele. Que Deus possa nos livrar de toda sorte de perversidade. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã, ó Deus, abençoamos essas pessoas que estão conectadas juntamente conosco. Meu Deus, abençoamos, Senhor Deus, a cidade onde estamos. Abençoamos Rio Grande do Sul e o Brasil, Latinoamérica. Pai, que seja Tu glorificando-Te, Senhor amado, sobre esse homem, sobre essa mulher, que diante de uma situação adversa, ó Deus, por um pecado de ignorância, por um pecado de não conhecer-Te verdadeiramente, ó Deus, se deixam levarem pela murmuração e pela manipulação. Senhor, que seja Tu operando a sua vida, os seus corações, que seja Tu glorificando-Te, ó Pai, de uma maneira extraordinária, meu Deus. Senhor, que venhamos ter uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira, Senhor amado, de soluções, uma quinta-feira onde Tua glória seja manifestada sobre este município, sobre a cidade de Taquarembó. Tua glória, Senhor, venha a ser derramada sobre as vidas daqueles, ó Deus, que em diferentes lugares do mundo e daqui de América, meu Pai, venham assistirem esta live nesta manhã. Que Tu venhas abençoar, Senhor Deus, sua cidade e seu país. Que Tu venhas dar graça, venhas dar sabedoria e sobre todas as coisas, meu Pai, repreende todo espírito de murmuração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.